Olá, sabe, quando a gente fala em direito administrativo, às vezes soa meio técnico demais, né? Uhum. Pode parecer distante. Pois é, mas hoje a gente vai mergulhar nisso. Porque, olha, pode parecer técnico, mas as raízes estão lá atrás em coisas como a Revolução Francesa, e isso afeta diretamente como o Estado funciona no nosso dia a dia. É tipo o manual de instruções do poder público. Exato. Como ele age e como a gente se relaciona com ele. Isso. Então, a nossa ideia aqui é desvendar mesmo os fundamentos do direito administrativo no Brasil. De onde veio, o que significa de verdade, qual é esse regime jurídico especial que manda nele e, claro, os princípios-chave que guiam a administração pública. A gente se baseou bastante no material que recebemos para essa conversa. Sim, um material bem completo que vai desde a história. Exato. Cobre desde o nascimento histórico, as várias tentativas de conceituar, né? Passa pelas funções do Estado, aqueles poderes e limites da administração, as tais prerrogativas e sujeições. Até os princípios da Constituição que têm que ser seguidos. Perfeito. Então, o objetivo é entender como o Estado atua, que ferramentas ele usa para intervir na sociedade e, o que é crucial, quais são as barreiras, os deveres que garantem que esse poder não seja absoluto, né? Queremos clarear um pouco essa área tão importante do direito público. Bom, vamos tentar desconstruir isso juntos. Vamos lá. Uma coisa que sempre me deixou curioso é, por que criar regras só para o Estado? Como essa ideia surgiu e se firmou? Olha, como você mencionou, a coisa começa a ganhar forma lá com os ideais liberais da Revolução Francesa, 1789, e o nascimento do Estado de Direito. Era o fim do poder absoluto do rei, né? Certo, a ideia de limitar o poder. Isso. E uma das fontes que a gente viu, do Rafael Oliveira, destaca 3 pontos, 3 conquistas da Revolução que foram cruciais para isso. Primeiro, o princípio da legalidade. O Estado agora tinha que obedecer à lei, chega de fazer o que quer. Uhum. Segundo, a separação de poderes. Para quê? Para evitar que o poder ficasse todo na mão de um só e para um poder controlar o outro. Freios e contrapesos, né? Exatamente. E terceiro, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Direitos que as pessoas podiam usar contra o próprio Estado. Isso mudou tudo. E o mais interessante é ver como essas ideias, que eram meio filosóficas, viraram estruturas jurídicas de verdade, né? Para controlar o poder. Sim, a ideia de que o Estado segue a lei e tem funções separadas criou uma necessidade, sabe, precisava de regras próprias para essa nova administração pública. Não dava mais para usar só o direito privado, que regula a relação entre nós, particulares. Entendi. O Estado virou um sujeito de direitos e deveres também, embora especiais. É por aí. Deixou de ser só o soberano lá em cima, intocável. E nesse bolo todo surge um caso que é quase um mito fundador, né? O caso Blanco, na França, em 1873. Aqui a história fica boa. Fica mesmo. É um caso famoso. Uma menina, Agnes Blanco, foi atropelada por um carrinho, um vagonete, de uma fábrica de fumo do Estado. O pai processou querendo indenização. A dúvida era, quem julga isso? A justiça comum, como um acidente qualquer, ou uma outra esfera? Exato. E a decisão do Tribunal de Conflitos francês foi, um marco. Disseram, não, a competência é da jurisdição administrativa lá do Conselho de Estado. Não é da justiça comum. Mas por quê? Qual foi a lógica? Porque tinha um serviço público envolvido. A fábrica era estatal. E para julgar isso, precisava aplicar regras de direito público, diferente das regras do Código Civil que valem para as relações privadas. Essa decisão, além de resolver o caso da menina, foi chave para dizer, olha, o direito administrativo é autônomo, pelo menos no modelo francês, né? Com regras e tribunais próprios. Então ali se consolidou essa ideia de que a relação Estado-cidadão, quando o Estado age como poder público, é diferente. Isso mesmo, fundamentou essa separação. E além desse caso, o material também cita um marco, na lei mesmo, né? A lei do 28 Pluviose do ano 8. Que nome! É do calendário revolucionário francês, né? Coisa da época. Mas sim, essa lei de 1800 é vista como a certidão de nascimento na legislação. Ela começou a organizar a administração e como resolver as tretas, os litígios.
contra o Estado. Ok, então a origem histórica está ligada a controlar o poder e a essa ideia de serviço público. Faz sentido. Mas e hoje? Como a gente define direito administrativo? O material traz aquela definição clássica do Celso Antônio Bandeira de Mello. Sim, ramo do direito público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem. Parece simples, direto, mas os textos já avisam. Definir isso é mais enrolado do que parece, né? É bem complexo. Porque o Estado faz tanta coisa diferente. Tentaram vários jeitos de definir. Alguns focaram demais na ideia de serviço público, lá por causa do caso Blanco, mas hoje a gente sabe que a administração faz muito mais, né? Regula, incentiva, fiscaliza. Certo, não é só prestar serviço. Não. Outros tentaram dizer que era só o direito do Poder Executivo. Mas aí esquece que o Legislativo e o Judiciário também administram suas coisas internas. Fazem concurso, contrato. Tem a função administrativa lá também. Tem. Aí tentaram focar só na relação administração-cidadão. Mas e a organização interna? E os bens públicos? Fica de fora. Teve quem olhou para os fins do Estado, o critério teleológico. Outros, mais pragmáticos, definiram por exclusão. É o que não é lei nem julgamento. O que sobra, basicamente. Tipo isso. E teve também a escola francesa da puissance publique, do poder público, que diferenciava quando o Estado agia mandando, atos de império, e quando agia mais de igual para igual, atos de gestão. O direito administrativo seria só para os primeiros. Nossa, quanta tentativa. Então, parece que nenhuma definição sozinha dá conta de tudo. É como tentar descrever um bicho enorme olhando só para uma parte dele. Exatamente. Cada critério ajuda a entender um pedaço, mas a complexidade da atuação do Estado hoje exige uma visão mais ampla. Talvez o mais útil seja pensar no direito administrativo como esse conjunto de regras e princípios que rege a função de administrar o interesse público. Não importa tanto qual poder está exercendo essa função naquele momento. Entendi. O foco na função administrativa em si. E falando em funções do Estado, um ponto importante que as fontes lembram. O Estado exerce o poder, mas em nome do povo, né? A divisão clássica é legislativo, executivo, judiciário. Cada um com sua função principal, a função típica. Isso. De um jeito bem direto e partindo do princípio que essa divisão básica é conhecida. O legislativo, tipicamente, faz as leis gerais abstratas. O executivo, tipicamente, administra, ou seja, aplica a lei no dia a dia, nos casos concretos, de forma direta, sem precisar que alguém peça. Age de ofício, né? Isso. E do judiciário, tipicamente, julga os conflitos. Aplica a lei quando é provocado, quando alguém entra com uma ação. E as decisões finais dele não podem mais ser mudadas, a tal da coisa julgada. E o ponto-chave aqui, voltando lá na origem, essa separação não é só para dividir tarefa, né? É para equilibrar o poder. Fundamentalmente. É um sistema de freios e contrapesos. A administração age, mas, por exemplo, o judiciário pode rever os atos dela se forem legais. Mas essa divisão não é tão rígida assim, né? O material fala muito das funções atípicas. Quer dizer, um poder fazendo algo que em tese seria do outro. Exato. Não são caixinhas fechadas. Como o Senado julgando o presidente por crime de responsabilidade. Parece coisa do judiciário, né? Sim, tem natureza jurisdicional. Ou um tribunal fazendo licitação para comprar papel. Isso é administrar. Função administrativa pura. Ou o presidente editando medida provisória, que tem força de lei. É quase legislar. É uma função normativa, muito próxima da legislativa. Isso mostra que o sistema tem uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade pode até mudar, né? Uma fonte, José dos Santos Carvalho Filho, diz que o que era típico pode virar atípico e vice-versa, dependendo da lei. Sim, ele dá exemplos como inventário ou divórcio consensual. Antes, era quase tudo no judiciário. Hoje, em muitos casos, dá para fazer em cartório, que é uma função mais administrativa. Interessante. E tem mais. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que a gente já citou, ele propõe até uma quarta função, a de governo ou política. Uma quarta função. Como assim? Seriam aqueles atos de alta gestão que definem os rumos do país, mas que não se encaixam direitinho nas outras três.
Tipo, o presidente propor uma lei, sancionar ou vetar uma lei aprovada, declarar guerra, estado de sítio, definir os grandes planos de governo. Atos mais estratégicos, de decisão política mesmo. Isso. E aí entra uma discussão enorme se esses atos puramente políticos, principalmente os que não afetam direitos individuais diretamente, podem ser controlados pelo judiciário ou não. É um debate quente. Muita coisa para pensar aí. Agora, vamos para outro ponto central. O tal regime jurídico administrativo. O que é isso, afinal? Pelo que eu peguei, é aquele conjunto de regras especiais que coloca a administração numa posição diferente da nossa, de particular. Uma posição meio de superioridade, né? Vertical. Essa é a ideia geral. É um regime que dá certas vantagens ao Estado para que ele possa cumprir suas tarefas em prol do interesse coletivo. Mas, como você bem disse e o material ressalta, não é sempre assim. Às vezes, a administração age sobre regras de direito privado, mas de igual para igual, como quando uma empresa estatal aluga um imóvel no mercado. Certo. Como a gente entende essa dualidade, então? A chave está em duas ideias que são opostas, mas andam juntas, se complementam: prerrogativas e sujeições. Prerrogativas e sujeições. Ok. As prerrogativas são esses poderes especiais, as vantagens que a administração tem. Por quê? Por causa da supremacia do interesse público. A ideia é que o interesse da coletividade, em regra, está acima do interesse de um indivíduo só. Tipo o exemplo da desapropriação. Perfeito. O Estado precisa alargar uma rua para melhorar o trânsito de todo mundo. Ele pode desapropriar o terreno de alguém. O interesse coletivo, mobilidade, se sobrepõe ao interesse individual, propriedade. Claro, tem que pagar a indenização justa, mas o poder de desapropriar é uma prerrogativa. Sem isso, muita coisa não sairia do papel. Entendi. É um poder para realizar o interesse público. E as sujeições? As sujeições são o outro lado. São as restrições, os deveres, os limites que a administração tem que seguir. Elas existem por causa da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o interesse público não pertence ao governante, ao administrador, pertence à sociedade. Por isso ele não pode fazer o que bem entender com esse interesse. Não pode abrir mão dele, negociar de qualquer jeito. Ah, tá. Ele não é o dono da coisa pública. Exato. Um exemplo clássico de sujeição é a obrigação de fazer concurso público para contratar gente. O chefe da repartição não pode simplesmente chamar o primo ou o amigo. Ele está sujeito a seguir um procedimento formal, impessoal, que busca selecionar o mais capaz. Por quê? Porque o interesse público é ter um serviço eficiente e imparcial. E esse interesse não é dele para dispor como quiser. Então, é uma balança. De um lado, poder para agir em nome de todos, prerrogativas. Do outro, amarras para garantir que esse poder seja usado corretamente, sujeições. É isso? Perfeitamente. Prerrogativas e sujeições são as duas faces da mesma moeda, que é esse regime jurídico administrativo. E o que mantém essa balança equilibrada? Imagino que sejam os princípios da administração pública, né? O material fala que eles são tipo as vigas mestras de tudo isso. A Constituição, lá no artigo 37, traz aquele mnemônico famoso, o LIMP. Isso, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios expressos. Mas o texto também diz que tem outros, que não estão escritos ali com todas as letras, mas são igualmente importantes, os implícitos. Exatamente. E antes mesmo de falar do LIMP, aqueles dois que a gente acabou de ver, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, são, na verdade, os grandes princípios implícitos que sustentam todo o regime. A supremacia dá a base para as prerrogativas e a indisponibilidade dá a base para as sujeições. Faz sentido. São a raiz daquela dualidade. É importante também, como o material aponta, diferenciar um interesse público primário do secundário. O primário é o da coletividade mesmo. Saúde, educação, segurança. Esse é indisponível.
O secundário é mais o interesse patrimonial da própria administração, tipo economizar dinheiro num contrato. Esse é relativamente indisponível. A administração pode até negociar, mas sempre com o objetivo de atender melhor ao interesse primário. Entendi a diferença. E sobre o LIMP? Começando pelo L de legalidade. Bom, legalidade é a base de tudo no Estado de Direito. Mas para o administrador público tem um detalhe crucial. Para a gente particular, vale a regra. Pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração é o inverso. Só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Ah, é bem mais restrito, então. Muito mais. É uma legalidade estrita. A administração não tem a mesma liberdade que nós temos. Ela só pode agir segundo a lei. E, claro, o judiciário está aí para controlar se a lei está sendo cumprida, né? Via mandado de segurança, ação pública, etc. Como você disse antes, o cidadão anda num campo aberto com algumas cercas, que são as proibições. A administração anda num corredor, só pode ir por onde a lei manda. E o I de impessoalidade? O I de impessoalidade tem, basicamente, duas grandes ideias. Primeira, tratar todo mundo igual, sem dar privilégio para uns e prejudicar outros, a não ser que a própria lei mande tratar diferente por um motivo justo de interesse público, como as cotas, por exemplo. A regra de pagar precatório na ordem certinha é um reflexo disso. Tratar todos como administrados, sem nome ou preferência. Isso. E a segunda ideia é que o agente público não pode usar a máquina pública para se promover. Sabe aquela placa de obra com a foto do prefeito? Não pode. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. A publicidade tem que ser educativa, informativa, sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. E o nepotismo entra aí também, né? Entra total. A súmula vinculante 13 do Supremo proíbe nomear cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada. É para garantir a impessoalidade e também a moralidade. Falando nela, o M de moralidade. O que seria isso? Não basta ser legal. Não basta. A moralidade exige mais. Exige agir com honestidade, com ética, com boa fé, com lealdade. Um ato pode até seguir a letra fria da lei, mas se foi feito com má intenção para sacanear alguém com desvio de finalidade, ele pode ser anulado por ser imoral administrativamente. É um dramático mais elevado, então. Sim, inclui a ideia de boa administração, de agir de forma correta, proba. O nepotismo, por exemplo, além de ferir a impessoalidade, claramente fere a moralidade. Certo. E o P de publicidade? Publicidade é a regra da transparência. Os atos da administração, em regra, têm que ser públicos para valer e para poderem ser controlados. É o dever de mostrar o que se faz. Tudo às claras. Exato. Claro que tem exceções, né? Para a segurança do Estado ou investigações policiais sigilosas, mas são exceções. A publicidade permite que a sociedade e os órgãos de controle fiscalizem se a lei está sendo cumprida, se o dinheiro está sendo bem gasto. E se negarem uma informação? Se for uma informação sua, pessoal, que está num banco de dados do governo, cabe habeas data. Se for outra informação pública que deveriam te dar e não deram, cabe mandado de segurança. E vale lembrar de novo, a publicidade oficial não pode ter promoção pessoal. Ok. Falta o E de eficiência. Esse veio depois, né? Veio sim, com a Emenda Constitucional 19, lá de 1998. A ideia aqui é que não adianta só ser legal, impessoal, moral e público. Tem que dar resultado. Fazer a coisa certa do jeito certo e com bom resultado. Isso, buscar os melhores resultados gastando o mínimo de recurso possível. Otimizar o uso do dinheiro público, da estrutura, do pessoal. Agir com rapidez, com qualidade. Um exemplo que a Constituição dá é a exigência de escolas de governo para capacitar servidor. E a participação nesses cursos ser requisito para promoção na carreira. É um jeito de buscar mais eficiência. Entendi. Além desses 5 do LIMP e dos 2 implícitos que você mencionou, supremacia e indisponibilidade, o material cita rapidinho outros, como razoabilidade e proporcionalidade. Sim, são importantíssimos também. Funcionam como um limite extra. Mesmo que a lei dê uma margem de escolha para administrador, a tal da discricionariedade, a decisão tem que ser razoável, sensata
E os meios usados têm que ser proporcionais ao fim que se busca. Não pode ter exagero, nem para mais nem para menos. É um freio de bom senso, como você disse. Ufa! Foi uma viagem e tanto, hein? Saímos lá da Revolução Francesa, passamos pelo caso Blanco, vimos como é difícil definir o direito administrativo, entendemos a divisão de funções do Estado, que não é tão fixa assim, exploramos a tensão entre poder e limite no regime jurídico, prerrogativas versus sujeições e detalhamos os princípios que são a bússola da administração, o limpe e os implícitos. O que fica, então, de tudo isso? Acho que fica a imagem de um direito que, ao mesmo tempo, dá ferramentas para o Estado agir buscando o bem comum. As prerrogativas... Isso. Mas, ao mesmo tempo, amarra o Estado com muitas regras e princípios para proteger a gente, a sociedade, e para garantir que a gestão seja justa, correta e eficiente. As sujeições e os princípios como limite. Exatamente. É esse equilíbrio delicado. O Estado precisa de poder para resolver problemas complexos, para atender demandas que muitas vezes são conflitantes na sociedade, mas esse poder não é um cheque em branco. Ele vem com um manual de instruções bem rigoroso. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência não são opcionais. De jeito nenhum. São a condição para que a ação do Estado seja legítima. O poder só é válido quando é usado dentro desses limites e para essas finalidades públicas. E isso, sabe, me leva a pensar numa coisa. Se é o caçula, ali no texto da Constituição, entrou só em 98, como será que a aplicação dele no dia a dia, que ainda está amadurecendo, está mexendo com aquele equilíbrio todo que a gente descreveu? Como assim? Bom, a pressão por resultado, por agilidade, por fazer mais com menos, que está ligada à eficiência e às prerrogativas de gestão, como é que isso conversa ou às vezes até briga com a necessidade de cumprir todos os rituais da lei, de garantir os direitos das pessoas, de seguir os outros princípios, que funcionam mais como limites, como sujeições? É uma tensão, né? Entre ser rápido e ser cuidadoso, digamos assim. Exatamente. Fica aí a provocação para a gente pensar como o direito administrativo continua se adaptando para responder essa busca por eficiência sem abrir mão das garantias fundamentais. É um desafio constante. Excelente ponto para a gente encerrar e deixar essa reflexão no ar. Muito bom.